pode estar gestante ou que está com planos de engravidar, o porquê, o que acontece, quais são os riscos que trazem para o bebê, quais são os riscos que eu corro, influencia alguma coisa no parto ou não influencia? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vamos começar o vídeo de hoje. Esse é um vídeo para falar pra vocês um pouco do que tá acontecendo na minha gestação, tá? É um vídeo explicativo, né? E informativo também. Eu vou deixar aqui linkado pra vocês um vídeo que eu gravei há 2 semanas, 3 semanas, não lembro muito bem, há alguns dias atrás, que é o exame da curva glicêmica que eu fui fazer, né, que é aquele exame pra ver se você pode ter diabetes gestacional ou não. Vou deixar linkado aqui nos cards, se você não assistiu, você vai lá assistir. E saiu o resultado, né, do meu exame. Deixa eu explicar pra vocês como é que aconteceu. Eu não estava em casa no momento, né? O meu esposo recebeu uma ligação da minha enfermeira obstetra, que faz acompanhamento comigo, informando que eu precisaria antecipar a minha consulta. Ela estava antecipando a minha consulta. Um mês eu faço acompanhamento com a minha obstetra e no outro mês é com a minha enfermeira obstetra, né? E eu tinha a minha última consulta tinha ocorrido com a minha obstetra, né, a médica, e a próxima consulta seria com a enfermeira. Aí eu não estava em casa, o Davi recebeu a ligação. O Davi recebeu uma ligação da enfermeira, falando que estavam precisando antecipar a minha consulta do dia 21 para o dia 9, porque tinha saído o resultado do meu exame da curva glicêmica e tinha dado uma alteração no meu exame. Essa foi a informação que foi passada pro Davi, né? Quando eu cheguei em casa, o Davi me passou a informação, né? Amor, ligaram lá da clínica e falaram que deu uma alteração no seu exame da glicose e que eles precisavam antecipar sua consulta do dia 21 pro dia 9. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como foi que eu fiquei, não. Aí eu fiquei, como assim, Davi, né? Como assim? Te ligaram pra dizer? Ele foi, a Aline, que é o nome da enfermeira, a Aline ligou e disse que precisava antecipar sua consulta. Aí eu já fiquei meio, né, porque uma coisa muito nova pra mim é esse negócio tudo de gestação pra mim é muito novo, né? É meu primeiro filho. Apesar de fazer muitas pesquisas, mas pra essa parte eu não tinha pesquisado, né? E eu fiquei bem assustada, né? Porque tinham que antecipar minha consulta, deu uma alteração no meu exame, tinham que antecipar minha consulta. Aí ele tem mais, a sua consulta não será com a Aline, será com a doutora Thaís, né? Que é a obstetra. Eu fiquei mais preocupada ainda, porque tipo assim, se um mês é com a doutora Thaís, e no mês seguinte é com a Aline não poderia me atender, teria que ser a doutora. Eu fiquei louca. Eu fiquei louca. Vocês não têm noção, não. Eu comecei a chorar. Ai, meu Deus. Mãe de primeira viagem, né? Comecei a chorar desesperada. Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa com o Luca. Meu Deus do céu, o mundo tá se acabando. Chega, meu Deus, é o apocalipse. E o Davi, calma, amor, calma. Só falaram que era só uma alteração. E eu mais Davi se ligaram pra antecipar minha consulta, se eu não vou poder ser atendida pela Aline, aconteceu alguma coisa, meu Deus do céu, e o mundo se acabando. Aí eu liguei pra minha mãe, né, quase matei a pobre da minha mãe. Mandei uma mensagem pra minha mãe, chorando, que tinha tido um problema no meu exame, e que tinham ligado, que eu precisava ir. Eu louca, chorando, minha mãe tentando me acalmar. Aí eu peguei e liguei pra uma amiga minha, que ela também tá grávida, né, beijo, amiga Samile. Eu liguei pra Samile porque a Samile ela foi diagnosticada, né, com diabetes gestacional logo no início da gestação. Eu liguei, entrei em contato com ela. Amiga, pelo amor de Deus, chorando, quase mata a pobre. Amiga, pelo amor de Deus, me ligaram e expliquei toda a história, né, pra ela. Amiga, pelo amor de Deus, me ligaram e deu uma alteração no meu exame da glicemia. Amiga, pelo amor de Deus, e eu chorando. E foi através dessa conversa que eu tive com ela que ela conseguiu me acalmar. Ela me explicou como é que funcionava, né. Até então a gente não tinha diagnóstico nenhum se eu estava com diabetes gestacional ou não. Ela me passou, né, as informações
como é que funcionava o protocolo, né? Por ela já estar com diabetes gestacional, ela me explicou como é que funcionava o protocolo, que quando você é diagnosticada com diabetes gestacional, você não é mais feito um acompanhamento com a enfermeira, é apenas com a médica. É feita uma consulta, a consulta que é a cada um mês, ela acontece a cada 15 dias. Ela me explicou tudo e aí ela disse sim, uma coisa que me confortou. Ela disse, amiga, tu acha que se fosse algo muito grave, eles iam pedir pra tu ir lá só daqui a 10 dias, que ainda faltavam praticamente 10 dias pra eu voltar na consulta, né? Amiga, se fosse uma coisa muito grave, eles iam pedir pra você ir imediatamente. Com certeza pode sim ter dado alguma alteração, né, no teu exame, por isso que eles ligaram. Mas não é nada demais não, porque, gente, eu fiquei assustada porque a consulta que aconteceria com a Aline, que seria a enfermeira, não ia mais acontecer. Teria que ser uma coisa com a médica mesmo, entendeu? Ia fugir do padrão que a gente vinha seguindo e me ligar pra antecipar a consulta. Eu fiquei muito assustada. Aí ela falou, amiga, e a consulta ocorre a cada 15 dias. Talvez eles anteciparam a consulta porque pra ter o prazo, pra ser nesse prazo de 15 dias, né? Então eu fiquei muito assustada, gente. Eu chorei muito, eu me desesperei. Como eu falei pra vocês, era o apocalipse, era o mundo se acabando e eu chorando. Chegou o dia da consulta, né? Chegou o dia da consulta, tava bem apreensiva, tava doida pra ver a doutora e perguntar, tirar todas as dúvidas que eu estava tendo. E cheguei na consulta, aí a doutora me explicou que... Me falou, né? Perguntou como é que tinha passado os dias, se eu tava bem, se o Luca tava bem. E ela enrolando e eu ficando nervosa. Doutora, e aí, né? O que é que foi que deu no meu exame? Por que vocês me ligaram pedindo pra antecipar minha consulta? Aí ela falou, ó, Kelly, a gente viu aqui o resultado do seu exame e deu uma alteração, né, na sua curva glicêmica e você está com diabetes gestacional. Como eu já tinha conversado com a Samile, né, que é essa minha amiga, a Samile já tinha me explicado como é que funcionava. Sem contar também que além dessa minha amiga, da Samile, eu tenho uma tia, né, que é irmã da minha mãe, que teve bebê há 6 meses, 5 meses mais ou menos, e ela também teve diabetes gestacional na gestação dela. Então eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, né? Se vocês assistiram lá o meu vídeo, vocês viram que a gente faz o exame, a gente bebe aquele líquido, né? Aquele líquido pra poder fazer o exame. Só que antes de você fazer o exame, eles recolhem, né? Faz aquele testezinho da diabetes, recolhe uma amostrazinha de sangue. Ali tem uma referência de tanto a tanto. Depois que você bebe o líquido, você tem que ter outra referência. E depois de 2 horas, outra referência. Então, não pode ter nenhuma alteração. Não pode fugir, né, dessas referências em nenhuma das 3 verificações, né? Na minha, logo na primeira, em jejum, o máximo que pode dar é 92, né? Em jejum, tem que dar até 92. Passou de 92... já é considerado diabetes gestacional. A minha deu 93, deu 1 pontozinho de diferença. Kelly, só é 1 ponto. Pois é, só é 1 ponto, mas mesmo assim já é considerado diabetes gestacional. Aí a doutora me explicou que ela não me falou os outros valores, só me falou o primeiro valor, né, que já tinha dado. Ali já dava pra ver que eu estava com diabetes gestacional, porque deu essa alteração, foi pra 93, sendo que poderia dar, o máximo seria 92. E ela me explicou algumas coisas. Como eu não sou médica, né, meus amores, eu anotei algumas informações aqui nesse caderno pra ajudar você também, que pode estar me assistindo, que pode estar gestante, ou que tá com planos de engravidar, o porquê, o que acontece, quais são os riscos que trazem pro bebê, quais são os riscos que eu corro, influencia alguma coisa no parto ou não influencia? Então eu anotei aqui algumas coisinhas, né? Eu também li muito, assisti muitos vídeos a respeito da diabetes gestacional para poder passar para vocês com maior credibilidade, né? Já que eu não sou médica. A diabetes gestacional, anotei aqui, a diabetes gestacional é uma das complicações mais comuns e mais frequentes que acontecem na gestação. Os casos, pelo que eu andei dando uma estudada, os casos de diabetes gestacional são muito grandes.
né? São muito grandes, é uma das maiores complicações que uma mãe pode ter, né? Porque são elevadas porcentagens de mulheres que sofrem com a diabetes gestacional devido à gestação. O que é a diabetes gestacional? Eu anotei aqui, é o aumento das taxas de glicose no sangue da mãe, que assim, né, leva ao aumento de glicose oferecida ao bebê. Então, um nível elevado de açúcar, de glicose, do que está no meu corpo, e dessa forma acaba sendo passada para o bebê, né? Então, isso é a diabetes gestacional. Vi também, a doutora também me explicou isso, e anotei, né? Quando eu cheguei, eu lembrei, anotei. E também, em uma das minhas pesquisas que eu estava fazendo, eu confirmei o que a doutora tinha me falado. Algumas mulheres, elas são mais propensas do que outras a desenvolver a diabetes gestacional. São mulheres de 40 anos, né, nessa faixa de idade, é mais propensa a desenvolver a diabetes gestacional. E as adolescentes também têm mais facilidade de desenvolver a diabetes gestacional. Mulheres com histórico familiar de diabetes, né, também são mais propensas a desenvolver a diabetes gestacional. As mulheres com maus hábitos alimentares, né, aquelas mulheres também que já engravidaram com excesso de peso, e as mulheres também que ganharam muito peso durante a gestação. No meu caso, o que foi que aconteceu? Eu perdi muito peso antes de engravidar, né? Eu perdi 11 quilos antes de engravidar do Luca, e estava numa dieta bem rigorosa, uma dieta com pouquíssimo carboidrato. Quando eu engravidei do Luca, eu dei aquela relaxada no sentido de, vou voltar a comer o arroz, que eu praticamente não comia, comia pão francês, que era também uma coisa que eu não consumia antes. Então acredito eu que essa mudança radical de não consumir muito carboidrato e voltar a consumir o carboidrato, né, que vira o açúcar no sangue, pode ter contribuído para isso. Nisso eu ganhei muito peso na gestação. Então eu acredito que eu desenvolvi a diabetes por causa disso, né, porque eu saí de uma dieta quase zero carboidrato para uma dieta com carboidrato, e eu tive um ganho de peso muito alto durante a gravidez, né? Então acredito que tenha sido isso que tenha contribuído para eu desenvolver a diabetes gestacional. Pode ser diagnosticado a diabetes em duas fases diferentes da gestação. A primeira, logo quando você vai fazer os exames, né, os primeiros exames de rotina que o médico solicita quando descobre que você está grávida. Dessa forma foi a da Samile, né? A Samile, ela descobriu a diabetes gestacional logo nos primeiros exames de gestação, né? Que ela fez um exame de sangue e lá já constatou que ela estava com diabetes gestacional. Ou pode ser diagnosticada entre a 24ª semana ou a 28ª, que é quando ocorre a curva glicêmica, né? O exame da curva glicêmica, que nesse caso foi o que aconteceu comigo. Existem valores de referência, como eu falei pra vocês, nesse exame, então qualquer valor, as 3 verificações do exame da curva glicêmica, se só um valor der diferente nessas 3 verificações, já é considerado diabetes gestacional. Então no meu caso foi o exame da curva glicêmica que diagnosticaram, né, que eu estava com diabetes gestacional. Os fatores de risco pro bebê, infelizmente tem. Anotei aqui pra vocês alguns. Complicações na hora do parto. Por quê? Porque quando a mãe está com diabetes gestacional, eu vi um médico explicando mais ou menos assim, eu não sei se essa foi a palavra que ele usou, não lembro muito bem, mas é como se o bebê estivesse recebendo, é como se fosse uma espécie de hormônio de crescimento, mas a palavra não é hormônio, tá? Ele recebe isso em maior quantidade, né? Então faz com que o bebê de uma mãe que está com diabetes gestacional seja um bebê maior e um bebê mais gordinho, fazendo com que exista essa complicação no parto, porque vocês imaginem, né, meu amor, um parto normal com uma criança de 5 quilos, vai rasgando tudo. Então existe essa complicação por ser um bebê maior e um bebê mais gordinho. Já adiantando pra vocês, até agora, graças a Deus, e assim irá continuar em nome de Jesus, igreja, o Luca, ele não está fora dos padrões. Ele está um bebê dentro do padrão, como se eu não tivesse diabetes gestacional. Ele nem está com peso excessivo e nem está com tamanho também grande. Ele está dentro
das faixas ok. Ele está um bebê do tamanho normal e está também um bebê do peso normal. Ele não sentiu essa alteração ainda e espero que não irá sentir, né, meu filho? Então, são essas as complicações, né, por o bebê ser maior e mais pesado. Também, uma das complicações que o bebê pode sofrer é a hipoglicemia neonatal, eu anotei aqui, que é quando o bebê nasce e não recebe mais aquela quantidade de glicose que ele recebia antes. Então, entendam vocês, quando a mãe tá com diabetes gestacional, a gente acaba passando um nível a mais de glicose pro bebê. E o bebê, ele está ali, vivendo lá naquele lugarzinho dele, com aquela quantidade de glicose, de insulina que ele recebe todos os dias da mãe. Quando o bebê nasce, que ele vai ter ali as primeiras semanas, a primeira semana de vida, os primeiros dias de vida, mamando só o colostro, né, que é aquele leitezinho mais ralo, antes de descer o leite materno normal. Então, quando o bebê está recebendo só aquele colostro, ele tem uma baixa dessa glicemia, porque ele estava acostumado já com aquela quantidade de glicemia que ele recebia. E quando ele está se alimentando do colostro, ele tem a baixa disso, que acontece muitas vezes o bebê precisar ir para UTI para tomar um soro glicosado, que eles chamam, né? Então, um dos riscos que pode ocorrer é esse. A mãe está passando esse excesso de glicose para o bebê. Quando ele nasce, que ele não irá mais receber a mesma quantidade de glicemia que ele recebia, de glicose, acontecer a hipoglicemia neonatal. É uma das complicações. Outra coisa que pode ocorrer, tá? Isso aqui, gente, são suposições do que pode acontecer com o bebê. Eu não tô dizendo pra vocês que se você tá com diabetes gestacional, é isso aqui que vai acontecer. Não, não é isso. Até porque, como eu falei pra vocês, até agora o Luca não sentiu nada. O Luca continua ok, tá tudo bonitinho. Tá? É o que pode ocorrer. Pode ocorrer, né? Bebês com doenças metabólicas, os bebês de mães que tiveram a diabetes gestacional são bebês mais propensos a terem doenças no futuro metabólicas, que são diabetes, hipertensão e excesso de peso. Então, o bebê ele pode, né, virar adulto, adolescente, pode sofrer com uma dessas coisas aqui devido à diabetes gestacional da mãe. Um fator importante que eu anotei aqui também, ó. A grande maioria das mulheres, esse era o meu medo, né? Foi uma das perguntas que eu fiz pra minha médica, porque estava assim um pouco desesperada. Então, anotei isso aqui, que é um fator importante que eu coloquei, ó. A grande maioria das mulheres não continuarão diabéticas após a gravidez, porque esse efeito é causado basicamente pela placenta. Foi isso que a doutora me explicou. A grande maioria, não todas, mas a sua grande maioria de mulheres não ficam diabéticas depois do nascimento do bebê. É sim feito um acompanhamento ainda de 1 mês, 2 meses, para ser verificado como está as taxas de glicose da mãe, mas a grande maioria das mulheres não fica com diabetes gestacional após o parto. A minha tia mesmo, né, como eu falei pra vocês, a minha tia mesmo, graças a Deus, ela não continuou diabética, logo após que a minha priminha nasceu, ela ainda continuou verificando a glicose, estava normal dentro dos padrões. Então, a sua grande maioria das mulheres não continua diabética após o parto. Porém, essas mamães, no meu caso, no caso da minha tia, no caso da Samile, né, essas mamães que tiveram diabetes gestacional, elas são mais propensas a desenvolver diabetes do que as outras mamães. Então, devido já ter acontecido de a gente ter diabetes gestacional, a probabilidade é maior que a gente possa desenvolver diabetes no futuro. Então, para isso, que foi que a doutora me explicou, para isso é necessário uma boa alimentação, exercícios físicos regularmente, né, se exercitar, comer direitinho, para evitar uma futura diabetes no futuro, porque é mais provável nós que tivemos diabetes gestacional durante a gravidez desenvolver diabetes no futuro. Kelly, aí como é que faz? Como é que tu tá fazendo? Como é que tu tá tratando essa diabetes? Gente, basicamente a comida. Eu não preciso fazer uso de insulina. Eu tô me alimentando bem, substituir tudo branco, né?
pão integral, que é feito com farinha de trigo. Pão integral não, pão francês, arroz branco. Eu tive que cortar tudo isso. Algumas frutas eu não posso consumir porque tem muito açúcar, né? Muito doce. Então eu substituí a minha alimentação. Eu sempre posto ali no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, vou deixar aqui, tá? O meu café da manhã, às vezes eu sempre tô postando, eu tomo café preto normal. Não pode ser usado açúcar, tá? Adoçante ou açúcar demerara em pouquíssima quantidade. Não pode abusar também, porque senão não dá em nada, né, meus amores? Ovos mexidos e uma fatia de pão integral. Não pode ser 2 fatias de pão, tá? É uma fatia de pão integral. Ovos, café com leite, leite desnatado, né? Então é basicamente isso meu café da manhã. Fruta, Kelly, não pode comer nenhuma. Posso comer frutas mais verdes. A banana, não posso comer banana muito madura. A goiaba, quando eu vou comer goiaba, a goiaba tem que ser um pouco mais verde. Uva, a verde. Dá preferência àquelas frutas que não estão muito maduras, né? Pra dar uma equilibrada aí. E, além da nutrição, né? Fazer o acompanhamento da glicose com esse aparelhinho, que é o aparelhinho, a canetinha, né, que a gente mede a glicose. Todos os dias, 4 vezes ao dia, eu faço a monitoração da minha glicose, tá? Que é aquela canetinha que a gente fura aqui o dedo e vai lá e mede, tá? Então é isso, amores. Estou com diabetes gestacional, infelizmente, mas estou bem tranquila agora, estou bem de boa. Depois que a doutora já me explicou como é que funcionava. Se eu seguir a risca direitinho, bonitinho, a dieta, fazer exercícios físicos, né? É uma caminhada que a doutora pede pra gente fazer. Se eu seguir isso bonitinho e tiver as minhas taxas de glicose controladas, o Luca não vai nem sentir nenhuma dessas alterações, porque a minha preocupação era o Luca, aconteceu uma coisa com o Luca, mas graças a Deus tá tudo bem. O Luca tá, ó, show de bola, saudável, lindo e maravilhoso como tem que estar. Tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se você está com problemas de diabetes gestacional, calma, meu amor, não é o fim do mundo não. Claro que você tem que se cuidar, é um cuidado a mais. É considerado, eu vi a doutora falar pra mim, é considerado uma gravidez de risco, mas é muito tranquilo, gente. Eu tô muito de boa, tô conseguindo controlar a minha diabetes. Tá tudo bonitinho, tá tudo ok, estou me alimentando bem. Troquei o arroz pelo integral, o macarrão integral, consumindo mais verduras. Dá tudo certo. Estou muito tranquila, estou muito de boa. Se eu não tivesse que medir essa glicose todos os dias, eu nem lembrava que eu tava com diabetes gestacional. Não senti sintoma nenhum, né? Estou de boa, tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Tá bom, então, meu amor, fique tranquila que vai dar tudo certo com você e com seu bebê. Tá bom, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido um vídeo explicativo, informativo pra você, e vai dar tudo certo pra nós, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!